Bem-vindos ao nosso próximo vídeo, e nesse vídeo nós vamos estar fazendo a estrutura do fundo. Tudo começou com a lixação do reforço da junta do fundo, né? Que é um reforço que a gente cola em cima da junta, que tem a grã indo perpendicular à grã do fundo, e ela segura bem a junta central. E o próximo passo é raspilhar bem o fundo dos dois lados. A raspilha, vocês veem aí que eu estou afiando com a lima e com uma chave de fenda para puxar o gancho. E você vê como uma raspilha afiada trabalha bem na madeira, mesmo nas madeiras duras. Ela trabalha como uma microplana. E você vê aí o Pedro está planando ou está raspilhando o fundo, e ele fica assim com um acabamento melhor do que qualquer lixa poderia deixar. E aí agora nós estamos fazendo a colagem do reforço do fundo. Esse reforço é feito de cedro, com essa característica que é a grã totalmente 90 graus com a direção da grã do fundo, porque ela amarra essa junta central e realmente não deixa abrir, né? Então é assim que a gente faz o reforço do fundo. No caso, a gente também está colando o reforço do fundo com cola quente, cola animal, porque, como eu já disse, em relação ao tampo, a cola animal ela seca bem mais cristalina, e eu acho que ajuda muito o som que você vai tirar do violão. Muita gente não percebe, mas o fundo é tão importante quanto o tampo para o som. Bom, o Pedro está aí serrando uma barra de cedro, e essa barra é uma barra quarteada, ou seja, a final da grã a grã está a 90 graus com a superfície mais larga, que é essa que vocês estão vendo aí em cima, e a gente está serrando blocos que vão ser usados para fazer as estruturas ou as varetas que vão estruturar o fundo. Essas varetas vão ser modeladas nessa forma abaulada com um raio de 25 pés. Esse raio de circunferência faz um abaulado mais fundo nessa forma, e a gente cobriu ela de lixa para a gente poder marcar o bloco de barras e ir planando até remover todas as marcas de lixa. Quando a lixa lixar igualmente todo o fundo, quer dizer que as barras estão no raio correto, e aí elas podem ser as barras podem ser cortadas individualmente para ser instaladas no fundo.
Inclusive o fundo vai ser colado em cima dessa barra, desse molde. O Pedro está aí cortando as barras individuais que vão ser coladas no fundo. Eu uso 4 barras no fundo porque eu acho que é mais, vamos dizer, você tem mais apoio e eu acho mais eficiente. E as barras vão ser modeladas num passo mais à frente. Elas são lixadas aí logo depois de sair da serra. Depois que a gente colou o reforço da junta do fundo, a gente limpou a superfície para tirar a sujeira da cola que saiu para fora da junta. E agora nós estamos fazendo o formato final da junta de fundo. Eu faço assim, eu plano dos dois lados, deixando o ponto alto no centro da junta, que fica um negócio bonito e também reduz o peso, né? Que, como eu já disse antes, é muito importante reduzir o peso em todas as placas do violão. Quanto menos peso, mais vibração. Então é isso que a gente está fazendo, planando a junta central para ela ficar com esse acabamento, reduzir o peso e ficar bonita. E fica muito bonita. A gente tenta, inclusive, planar tão perfeito que não precisa nem lixar. Mas muitas vezes a gente acaba lixando só para uniformizar tudo, né? E é isso que a gente está fazendo agora. Bom, essas aí são as barras já lixadas dos dois lados e vocês podem notar facilmente a curvatura que elas adquiriram, né? Depois do processo de formatação. Aí a gente vai agora criar os recessos que a gente precisa no reforço da junta do fundo para poder as barras serem coladas diretamente no fundo. Então a gente tem que cortar um espacinho nessa junta e eu estou aí espaçando elas. Eu sempre faço isso visualmente em vez de com régua e tal, porque eu acho que o resultado sempre fica melhor quando você vê a harmonia entre as barras e vê aonde que elas vão dar o seu apoio, né? E é isso que eu estou fazendo agora. E o processo para fazer essa adaptação das barras ao fundo e a junta de fundo, a gente faz marcando a posição da barra com lápis e depois marcando com o esquadro a posição da barra para ela ficar realmente 90 graus com a junta central. E a gente serra dos dois lados das marcas da grossura da barra, né, na junta de fundo, e vai com o formão e remove diretamente a madeira da junta de fundo no lugar onde a barra vai entrar. E se você fizer um trabalho bem feito, geralmente a barra entra na pressão e você pode até levantar o fundo pela barra, como eu fiz agora.
Agora a gente já pode passar a colagem, e mais uma vez usando cola quente, a cola de couro. E essa colagem é feita também no nosso Go Bar Deck, e eu gosto de usar 5 varetas para cada barra, que assegura que ela realmente esteja bem pressionada contra a forma, porque afinal de contas essa colagem na forma abaulada de 25 pés é, é, a, é, a, é o que vai fazer o abaulado do fundo. Esse abaulado do fundo é muito importante. Como eu já disse, o abaulado protege inclusive o fundo e o tampo também, né, contra a baixa umidade, e também eu acho que acusticamente é interessante. Bom, o fundo já está pronto, a cola secou, e agora a gente pode proceder à formatação de cada barra. Primeira coisa é cortar as pontas que estão sobrando. Eu sempre faço isso na serra de fita, que eu acho mais rápido, mais eficiente e super preciso. Para formatar a barra, eu geralmente traço o centro da barra na parte de cima, que a gente vai usar como guia para poder planar. E aí a gente está planando a cada uma das barras para poder fazer um plano inclinado nela. A gente quer que essa barra no fim da sessão aí de formatação fique como um triângulo, começando com a base larga, né, onde está presa no tampo, indo para parte de cima, para a ponta, uma base uma superfície bem fininha, como vocês vão poder ver um pouco mais à frente o formato final. E isso é feito com a plana. Eu uso um pedaço de metal que eu fixo no fundo com fita crepe, e esse pedaço de metal evita que a plana agrida ou marque as madeiras da junta de fundo e as madeiras do fundo do violão. Então agora vocês vão ver o formato. Bom, para terminar o processo de formatação, o que a gente faz é planar a barra do centro até as pontas, efetivamente formando na barra uma pirâmide assim muito alongada, né? Porque você tem inclinação dos dois lados da barra, e agora você vai ter uma inclinação também do centro para o perímetro do fundo. E isso vai fazer uma barra super resistente no centro, que vai se flexibilizando à medida que ela vai chegando no perímetro do instrumento. E isso é uma coisa que certamente o Torres não usava, mas eu estou incluindo nesse violão Torres várias das coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira de luteria, e isso foi uma delas, fazer esse formato nas barras de fundo, que eu nunca tive problema com barra de fundo descolando, porque ela tem essa flexibilidade e o fundo fica bastante dinâmico, ou seja, ele é muito fácil de colocar em vibração, e o apoio é super resistente. Muita gente não percebe, por exemplo, a utilidade do fundo e das barras do fundo, principalmente, para dissipar toda a força que o braço está fazendo no bloco. Essa tensão que faz o braço querer
dobrar para cima do tampo, ela é resistida pela madeira do fundo e ela é dissipada pela madeira as madeiras das barras para o perímetro do instrumento e para as laterais. Então é muito importante. Esse processo de shapeamento das barras aí, você vê que eu fiz todo o trabalho de formação com a plana e agora eu estou com uma raspilha pequena, estou tirando todas as marcas e harmonizando a lateral da estrutura do fundo das barras. Eu não gosto muito de usar lixa aí, porque meio que tira aquele brilho natural da madeira. E assim, eu acho o acabamento mais bonito é o acabamento ou da plana ou da raspilha, que são acabamentos feitos por corte e não por lixação. A lixa, ela meio que penteia as fibras da madeira e deixa tudo meio assim fora de foco. O corte, por outro lado, ele faz com que a madeira fique muito brilhante e com a sua aparência original. Você está dando aquela faixinha para deixar o negócio lindão. Eu vou interferir, ainda tem um pouquinho aqui, mas tu vai ver isso aí e vai trabalhar. Pra você tirar essas manchas da raspagem e deixar tudo bonitão, raspado. Certo? That's. Bota o ângulo bem no meio aqui da junta e vai ficar com... Como todas as atividades, eu faço a atividade, assim, faço a demonstração de como é o processo, e como eu estou ensinando ao Pedro, depois ele vai e faz o resto. Então eu mostrei assim como fazer a primeira barra e ele já está fazendo a partir da segunda, e vai até o final do processo aí, fazendo todas as barras. É isso aí. Bom, com isso a gente chega ao final do processo, o fundo pronto, então o Pedro já pode colar o rótulo dele, que afinal, assim, ele fez pelo menos metade desse violão e o violão vai ser dele no final do curso. Então o violão vai ficar no nome dele. Grande abraço, até o próximo vídeo.